Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo fechamento mensal. Hoje, pouquíssimas horas e novembro terá se encerrado e abriremos espaço para dezembro. E dezembro já se inicia daquele jeito. As próximas 24 horas serão críticas e eu vou te mostrar o porquê. Tudo neste vídeo, então fica até o final, pois eu tenho um conteúdo muito bacana para te apresentar. É claro que antes, como de praxe, eu peço a você: se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações todas as vezes que eu fizer um vídeo novo e deixe aquele like, ajuda muito o canal a crescer. Pois bem, fechamos o mês hoje com queda de 16,6%, pelo menos é o percentual que temos até o momento. Hoje, às 21 horas, horário de Brasília, é que esta vela irá fechar. Mas sim, a maior probabilidade é que a gente feche de forma negativa. O que não é o fim do mundo, uma vez que a gente se mantém em uma estrutura macro de alta. Como que eu falo que seguimos em uma estrutura macro de alta depois de uma queda tão brutal? Pois bem, vamos olhar para o gráfico e eu vou deixar extremamente claro o que é uma estrutura macro de alta, mais uma vez. Nós temos o gráfico anual, o gráfico semestral, o gráfico trimestral. Esses são tempos gráficos de investimento de longo prazo. A gente analisa, avalia e acompanha. E quando nós estamos considerando um cenário ainda macro, mas com um nível de detalhe maior, a gente vai olhar para o mensal. E aí sim, caminhamos para semanal e diário, que são os tempos gráficos de médio prazo e de curto prazo. A estrutura de um bull market se dá por uma formação de topos e fundos ascendentes no mensal. Esta é uma estrutura macro de alta, uma estrutura mensal que nos coloca com fundos ascendentes. Fundo ascendente, fundo ascendente, fundo ascendente. Quando que nós temos uma estrutura macro de baixa, que também é conhecida como bear market? Nós temos este movimento aqui: fundo ascendente, topo descendente e quebra de estrutura macro de alta, fazendo com que a gente perca o fundo ascendente anterior. Este é um movimento que inicia um bear market, que traz a quebra da estrutura de alta macro. Se você quiser, coloque em azul, fica bem claro. Fundos ascendentes no mensal, tendência macro de alta, bull market. Topo, fundo ascendente, topo descendente, começa o perigo. Pivô de baixa, mensal, perdendo o fundo ascendente anterior, início de bear market, estrutura macro de baixa. Estrutura macro de baixa, vamos colocar em vermelho. O que nós temos hoje? Uma estrutura macro de alta. Como eu posso falar isso? Vamos olhar, vamos dar um zoom no gráfico mensal. Nós temos fundo, fundo ascendente, fundo ascendente, fundo ascendente, fundo ascendente, fundo ascendente. Ou seja, a estrutura macro segue de alta. O que temos que acompanhar? E foi algo que eu falei em agosto, foi algo que eu alertei em março e, obviamente, fiz questão de esclarecer recentemente, 2, 3 semanas atrás. A atenção de todos deve ficar neste movimento.
Este é um movimento de recuperação que pode sim trazer o fim do ciclo, porque a gente forma um topo descendente e pode ter uma quebra de estrutura, ou a continuidade do mesmo. E isso não está em votação, não está em crença, não está em torcida. Esta métrica aqui, estrutural, ela é muito objetiva. Bull market, bear market. Qual é a atenção máxima que temos que ter? E é o que eu venho chamando a atenção neste movimento aqui. O movimento de aceleração. Este movimento de aceleração será extremamente importante para definir os rumos do bull market. Então a gente pode acabar vendo este movimento ou este movimento. Eu enxergo hoje uma estrutura macro de alta. Eu entendo que a maior probabilidade é na manutenção da estrutura de alta. E aí a gente começa a olhar para indicadores. Indicador 1, indicador 2, indicador 3. A média de 50 semanas. Volta no histórico, que você vai verificar qual é a porcentagem de sucesso no início de um bear market pós perda de média de 50 semanas. As pessoas costumam olhar para apenas um indicador, não é um indicador. E outra, olham para o indicador com uma amostragem muito pequena. A amostragem pequena não faz verão. A amostragem pequena não te coloca com uma probabilidade sólida. Quando a gente olha para indicadores, são indicadores objetivos, indicadores testados, indicadores que foram validados em décadas e décadas de price action. A gente olha para mercado cripto, para mercado tradicional, para aí sim olhar para os cenários de alta ou de baixa, probabilidade, estudo de probabilidade. O que muita gente tenta fazer também é adivinhar. Porque se eu falar antes que é bear market, eu ganho mais atenção e eu vou virar o guru do acerto. E aí eu vou poder vender para você qualquer produtinho besta de Black Friday, que não vai te ajudar em absolutamente nada. Este é o negócio, este é o jogo. E você não está caindo na real, porque você é o produto. O que nós temos apresentado? Eu tenho uma bola de cristal aqui para tentar adivinhar o que o mercado vai fazer? Claro que não. O que eu busco entregar aqui? Análises com base sólida, gráfica, indicadores testados e estudo de probabilidade. E o que a gente fala sempre não é acertar ou errar, é lucrar. Então você tem que estar pronto para o quê? Para este movimento e para este movimento. E se este movimento acontecer, ele é o pior cenário para você? Se ele é o pior cenário, o que você deve fazer? Você já deve se preparar para o pior cenário. Como você pode agir, como você pode se proteger, como você pode engordar o seu caixa, quais são as operações, operações de hedge, operações de delta zero, delta neutro. O que você pode fazer? Uma continuidade de alta. Você foi lá, olhou, foi levado a enxergar que é bear market e é bear market porque ponto final é bear market. Maravilha. O que acontece se o mercado fizer isso? Você vai sair comprando? Se porventura as altcoins começarem a acelerar 200, 300, 400%, isso já aconteceu diversas vezes, você vai sair comprando? Aí sim você vai perder dinheiro, porque você vai ficar, o quê? No FOMO extremo. Então, o ponto é, como que você se protege de um cenário e de outro cenário? Com planos. Planos bem traçados, planos bem feitos. Preparação, estruturação, planejamento estratégico.
Eu entrego aqui justamente isso. Não tem adivinhação aqui, não tem ninguém com um turbante e uma bola de cristal tentando adivinhar para te vender um produtinho miraculoso, milagroso de Black Friday. Você está investindo no mercado financeiro e está preocupado em vender um produtinho. Será que você vive de produto ou você vive do mercado? Analise, avalie com cuidado. Entenda, o mercado é extremamente dinâmico. Se você não tiver uma base sólida, boa sorte. Essa é a realidade. Eu não quero aqui vir de guru de nada. O que a gente entrega é sempre estudo. E os dois cenários. Qual é a estrutura? Estrutura macro de alta. Não tem o que discutir. Ah, não, porque é bear market. Com base em que você está falando que é bear market? Perdeu a média de 50 semanas. Tá bom, faz o estudo com base no SP500 e Nasdaq também, não com uma amostragem de 4 cenários que aconteceram e 3 se firmaram. Isso é básico. Ah, não, porque o MACD de não sei o que. Para de usar um indicador não resolve absolutamente nada. É a confluência de indicadores para aumentar a probabilidade. Para de olhar para o calendário. Abre um pouco a mente. Olha para o quê? Liquidez. O que nós temos amanhã que é tão importante? Nós temos PMI. PMI industrial, PMI de Chicago, PMI ISM. O que é o PMI ISM? É um indicador de saúde da economia. O indicador de saúde da economia que demonstra o quê? Faixas acima de 50. Eu não espero que amanhã a gente veja faixas acima de 50. Mas faixas acima de 50 indicam expansão econômica. Expansão econômica quer dizer que existe injeção de liquidez. O que a gente falou no passado? A estrutura de mercado, de bull market, bear market, está linkada à liquidez e não ao calendário. Muitos se enganam em olhar para o calendário, porque o halving isso, porque os tantos dias aquilo. Não é isso que dita o movimento do ciclo. O ciclo se movimenta com base no movimento da liquidez. O que nós temos a partir de amanhã? PMI, que pode se manter nas faixas de 49, 50, mas que se começar a acelerar acima de 50, pode nos indicar essa expansão econômica. O que aconteceu no passado com a expansão econômica? Olha só, aceleração, aceleração, aceleração. O que aconteceu quando nós tivemos contração econômica? Não estou falando em calendário, estou falando em contração econômica. Olha só, o que é isso daqui? ISM PMI caindo, mostrando que a economia estava entrando em uma contração. Olha só que coincidência que não existe. Dá uma olhada aqui, ó. A gente tem contração econômica, de acordo com o indicador ISM PMI, bear market. Começou a encolher, bear market. Tá? A gente teve toda uma movimentação, mas bear market. Tivemos aqui, bear market. Então a gente tem, e não é uma coincidência, um movimento que se repete. Não se repete por conta do calendário, se repete por conta da liquidez. Liquidez, é isso que é extremamente importante. E amanhã a gente vai sim conhecer mais uma vez como será o PMI ISM. Fora isso, o que nós temos de tão importante? Jerome Powell vai discursar. Eu estou esquecendo alguma coisa? Claro que não. O QT, fim do QT amanhã, apertamento quantitativo. Vamos olhar o que acontece quando temos o início do QT, que também serve como, adivinha, uma contração econômica. E o que acontece quando a gente tem o fim do QT? Começo do QT, contração econômica. Fim do QT, expansão econômica. Podemos dizer desta forma, por conta da liquidez, existe uma correlação que a gente pode discutir. Início do QT, queda. Fim do QT,
levou algum tempo. Oh, meu Deus, Luan, isso pode acontecer. Vamos discutir 2019 nesta semana. Mas olha só o que a gente viu. Um movimento de fim do QT, aceleração brutal. Início do QT, bear market, início do QT, fim do QT, potencialmente um cenário de maior liquidez. Soma isso a uma estrutura macro de alta. Para de olhar o calendário, olha para a macroeconomia. O que nós temos aqui? Uma estrutura macro de alta, perfeito? A gente atingiu as faixas mais extremas de medo, de RSI, mais extremas de liquidez, de queda no Open Interest. A gente tem sim acompanhado grandes players acumulando. O nível de acumulação recente, a partir do momento que o Bitcoin bateu 80 mil dólares, explodiu. E isto não pode ser ignorado. Ah, mas a gente precisa de força. Eu concordo plenamente que no curto prazo nós temos um cenário de queda. Não podemos ignorar isso. E eu, obviamente, não estou ignorando isso. Mas é engraçado que muitos falam de pivô de baixa semanal neste ponto como o Armagedon, só que esquecem que a gente viu este mesmo movimento aqui. Semanal, pivô de baixa. Fim do mundo? Aqui se falava de recessão, crash, Trump com tarifas, vai levar a economia a uma depressão que nunca foi vista e tal, blá, 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 blá. O que nós vemos agora? Pivô de baixa. Vamos falar do pivô de baixa? Engraçado, é a mesma narrativa. Não, porque agora o QT, não, porque agora o calendário. Eu estou com o calendário aqui. Este é o fim do ciclo. Será mesmo? Presta muita atenção no movimento do mercado. Para de olhar para a média milagrosa ou para indicador lento sozinho. Por quê? Porque você não está acreditando em um movimento apenas. Você está desconsiderando os cenários contrários. O que você precisa? Levar em conta este cenário, não importa se você está bullish ou bearish. Este cenário, dá para ganhar dinheiro com esse cenário? Obviamente que sim. Ou este cenário, dá para ganhar dinheiro com este cenário? Obviamente que sim. Basta você saber o que está fazendo. Não existe finitude, não existe fim, não existe acabou. Eu falei sobre isso algumas semanas atrás. Alguns enxergam o mercado financeiro como acabou, começo de uma vida bull market, fim da vida bear market. Não é assim que as coisas funcionam. Quer acreditar em bear market, o bull market e fechar os olhos para os outros cenários? Be my guest. Ontem, alguns falaram, poxa, você está tomando muito cuidado com as palavras. Por quê? Porque eu não quero que as pessoas interpretem da forma errada. Só que se eu estivesse preocupado realmente com o que eu estou apresentando, eu já teria virado urso, que é muito mais gostoso. Quando todos estão crentes em uma visão, saiba, eu estarei do outro lado. Obviamente, se isso tiver base gráfica, base estrutural, base em indicadores e base na política monetária e macroeconomia. Não existe torcida. Não existe ego, existe reação, estar pronto para os diversos cenários. É o que a gente busca entregar e é o que eu faço questão de apresentar lá no grupo geral e, obviamente, aos integrantes do Premium e Desafio. Então esteja pronto para os diversos cenários. E para que você, de fato, se prepare para esses diversos cenários, confere a aula de Caixa Infinito e a aula de liquidez, ciclo de liquidez. Eu falo de uma forma extremamente detalhada como o mercado financeiro se movimenta de acordo com o ciclo de liquidez e não com o calendário como te venderam por anos. Avalie com cuidado e lembre-se, este não é um vídeo indicando compra nem venda, é apenas um vídeo educacional onde apresento aquilo que eu estou fazendo, o que eu vou fazer além de trazer alertas com base no gráfico. Com base em estudos de probabilidade. Faz sua própria análise e investe, mais uma vez, com responsabilidade.
pois no final o único responsável por investir o seu dinheiro é você. A gente vai acompanhar o fechamento semanal e mensal. Eu apresentarei tudo lá no nosso grupo geral do Telegram, segundo o link da descrição. Ele é gratuito, tem sites, análise e muito mais. E a gente vai ficar muito atento com o quê? Discurso de Powell amanhã, 22 horas horário de Brasília, e com os dados do PMI somado ao fim do QT. As 24 horas que temos pela frente serão bem importantes. E dezembro promete muito, mas muito mesmo. Eu volto a qualquer momento com atualizações. Desejo a você uma maravilhosa semana de investimentos com muitos lucros no bolso.